Você sente isso, não sente? Essa pressa constante, essa necessidade de provar algo, mesmo quando já conquistou tanto. Aquele vazio que aparece depois de uma grande vitória. Aquela sensação de que, não importa o quão alto você chegue, ainda falta alguma coisa. Você sabe do que estou falando. É como se houvesse uma voz interna dizendo: não é o bastante. Você precisa de mais. Você não é o suficiente. Eu sou o William, tenho 77 anos. E levei quase a vida inteira para entender o que essa voz significava, de onde ela vinha. Não sou um acadêmico, não sou um guru. Sou apenas um homem que correu muito, por muito tempo, atrás de coisas que ele achava que trariam paz. E no fim, só encontrou mais perguntas. Mas com o tempo, as respostas vieram, duras, mas verdadeiras. Nós todos fazemos isso, não é? Construímos uma vida inteira baseada na ideia de que se tivermos o carro certo, a casa certa, o título certo, a esposa certa, tudo vai se encaixar. Corremos como se a felicidade fosse um prêmio que só se ganha depois de cruzar uma linha de chegada invisível, sempre adiada. E você, talvez aos 35, 40, 45 anos, olha para tudo o que construiu e sente um vazio que não consegue nomear. Uma vergonha silenciosa por não estar completo. Aquela sensação de invisibilidade, mesmo no meio da multidão, mesmo sendo o homem de sucesso, que todos admiram. Para mim, tudo começou com meu pai. Ele era um homem de poucas palavras, mas de expectativas imensas. Seu amor era como um troféu, que eu tinha que conquistar repetidamente. Eu lembro de uma vez, aos 7 anos, eu trouxe um desenho da escola. Um castelo todo colorido. Ele nem levantou os olhos do jornal. Só disse: bom, agora vá fazer sua lição. Aquele silêncio valia mais que qualquer bronca. Significava: não é o suficiente para me tirar a atenção. Eu aprendi que ser bom significava ser invisível, a menos que eu fosse excepcional. E mesmo assim, era uma aprovação passageira, nunca um abraço, nunca um estou orgulhoso de você, que realmente pudesse sentir. Então, eu passei a vida inteira tentando ser excepcional. Achava que, se eu chegasse ao topo, se eu fosse o melhor, finalmente ganharia aquele olhar, aquela aprovação que nunca tive. E eu cheguei ao topo. Lembro do dia em que assinei o contrato da minha maior empresa. A sala estava cheia de gente, champanhe, aplausos. Eu tinha tudo o que eu achava que queria: dinheiro, reconhecimento, poder. Mas quando a festa acabou, e eu estava sozinho no meu escritório, olhando para a cidade lá embaixo, senti um vazio tão grande que me assustou. Aquele troféu na estante, o carro na garagem, a conta bancária, nada disso preencheu a lacuna. A voz na minha cabeça continuava dizendo: não é o bastante. Você não é o suficiente. Esse padrão, essa busca incessante, não ficou só no trabalho. Ele se infiltrou em tudo. No meu casamento, eu buscava a admiração da minha esposa, não uma conexão real. Com meus filhos, eu via o mesmo olhar de aprovação que eu buscava no meu pai. Eu os incentivava a serem os melhores, a vencerem, mas esquecia de perguntar como eles se sentiam. Eu sabia como construir um império, mas não sabia como construir uma conversa de verdade, um momento de silêncio confortável, com as pessoas que eu mais amava. Amizades eram superficiais, baseadas em interesses ou em quem podia me ajudar a subir mais um degrau. Era um ciclo de performance, não de presença. Eu vejo isso em outros homens, ainda hoje. Tenho um amigo, o Carlos, que aos 70 anos ainda está correndo atrás do próximo milhão, do próximo negócio. Ele tem mansões, carros, mas a expressão no rosto dele é a mesma que eu via no espelho aos 40. Um cansaço profundo, uma inquietação. Mas também conheço o José. Ele vendeu tudo que o prendia e agora passa as tardes pescando no lago, conversando com os netos sobre as árvores. O José não tem o império que eu construí, mas ele tem uma paz que eu só comecei a encontrar muito tarde na vida. Ele encontrou a suficiência dentro dele. Eu achava que liberdade era ter a conta bancária cheia, poder ir e vir quando quisesse. Mas descobri que liberdade não era isso. Liberdade era poder sentar em silêncio e não sentir a necessidade de provar nada para ninguém. Era poder ser apenas William, sem o título, sem o dinheiro, e ainda assim me sentir inteiro. Suficiência não era ter mais, era saber que eu já era inteiro, sem precisar de mais nada lá fora para me completar. Era a aceitação de quem eu era, com minhas falhas e minhas histórias. E presença? Presença não era estar em todos os lugares, mas estar de verdade onde eu estava. Com meus filhos, com minha esposa, com a natureza. Comigo mesmo. A solução externa nunca funcionou porque o problema nunca esteve lá fora. Estava na ferida que eu carregava desde a infância, o medo de ser invisível, de não ser o bastante.
A busca por conquistas era uma tentativa desesperada de preencher um buraco que só podia ser preenchido de dentro para fora. Aquele buraco que se formou quando eu aprendi que o amor era condicional, que eu tinha que merecê-lo. E a cada vez que eu ganhava, a ferida se fechava um pouco, mas nunca cicatrizava. Então, eu voltava a correr, a provar, a construir. Era um ciclo vicioso, alimentado pela crença de que a próxima coisa, a próxima conquista, finalmente me traria a paz. Mas a paz, a verdadeira paz, não está no fim da corrida. Está em parar de correr. Você não está sozinho, e não precisa carregar isso sozinho. Essa dor sem nome que você sente, essa culpa silenciosa, essa vergonha, é real. Permita-se sentir. Permita-se parar e olhar para dentro. Não há atalhos, mas há um caminho. Um caminho que começa com a coragem de reconhecer que o que você busca lá fora, já existe em você. E que você já é o suficiente. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que você vê correndo a mesma corrida, que está buscando incessantemente, talvez seja a hora de compartilhar este vídeo. Pode ser o empurrão que ele precisa para finalmente parar e respirar. Para finalmente ver que a linha de chegada sempre esteve dentro dele.